Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, que se realiza simultaneamente em Campo Grande e em Brasília, no período de 12 de março a 12 de junho. São 22 palestras realizadas na Câmara Municipal de Campo Grande e no Museu da República, na capital do país, todas com entrada franca. Todas as conferências e debates estão sendo gravados e também transmitidos ao vivo via Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão nos acompanhando pela internet, pedimos que convidem também os seus amigos para acompanhar a palestra pela internet, pelo Facebook. Registramos nossos especiais agradecimentos aos deputados federais Vander Lobé e Zeca do PT, que destacaram emendas parlamentares de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Pedro Hortali e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido agora para suas palavras o produtor executivo Pedro Hortali. Boa noite. É com grande satisfação que realizamos a 4ª edição desse ciclo de conferências, que vai até junho. Então, em nome da produção do projeto, quero agradecer a presença de todos e dizer que, para nós, que acreditamos na importância de atividades dessa natureza, dá muita satisfação em saber que estamos na metade do ciclo, 50%, mas com 100% de lotação. Isso significa que o povo de Campo Grande está interessado nos temas que foram definidos pelo projeto. Está muito interessado também nos conferencistas que foram definidos pelo projeto. Nós já discutimos aqui a questão da ética, da intolerância na internet, as vozes dissonantes, né? Foram discutidos aqui também temas que tratam das ferramentas para a educação de crianças e jovens, né, considerando a contemporaneidade vigente, né, a questão das tecnologias digitais, né, e a sociedade em rede, e o impacto disso nas mídias tradicionais, né, essa reconfiguração dessa pluralidade de vozes que nós temos na sociedade com a Web 2.0, é um fator que precisa ser discutido. Vamos discutir ainda pela frente a questão do lixo nosso de cada dia, né, o descarte que a nossa sociedade produz. Vamos discutir a questão do amor e a solidão nas grandes cidades. Tem também um tema muito importante, que é logo no começo de maio, que é a problemática do secularismo. E a gente sabe o impacto que isso, os grandes contingentes de religiosos que vêm ocupando as organizações do Estado. Quer dizer, são temas que estão na ordem do dia, que são contemporâneos e que são de grande interesse da sociedade, por isso, para nós é uma grande satisfação realizar esse projeto. E a gente espera, evidentemente, que isso tenha um efeito exponencial, né? Que isso seja incorporado nas políticas públicas de cultura de Campo Grande, do Estado, né? Num momento de grande intolerância, de radicalismo dentro da sociedade, nós temos que trabalhar o diálogo, e o diálogo como instrumento de reflexão e de reformulação para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Hoje, na data de hoje, nós temos a honra de ter aqui o nosso mediador, um historiador da Universidade Católica Dom Bosco, Roberto Figueiredo. Por favor, uma salva de palmas. E é com enorme prazer que nós recebemos aqui o Gessé Souza para a conferência de hoje. Grande, excelente, né?
Eu fiquei muito impressionado, eu li o prefácio do livro dele, A Elite do Atraso, e o tanto que nós somos reféns, digamos assim, de verdades que são incorporadas culturalmente pela nossa sociedade, ao longo de gerações, e que essas verdades são naturalizadas, né, se transformando quase em dogmas. E a gente está aqui hoje para rediscutir muitos desses dogmas que foram incorporados na sociedade brasileira. Por isso, seja muito bem-vindo, professor. Vamos discutir a elite do atraso para uma sociedade melhor. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Queremos agradecer também o apoio da FM Educativa 99.9 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Fertel, Fundação Estadual Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa, da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul, do site de notícias Campo Grande News, do jornal A Crítica, da padaria Toscano e do Território do Vinho. Convidamos todas e todos para prestigiarem os demais debates que ocorrerão até o mês de junho, sempre às 19 horas, com entrada franca. A programação pode ser encontrada nas redes sociais e aqui na entrada da Câmara Municipal, quando acontecerem as conferências. Antes de iniciar a conferência, informamos que, ao final da exposição do palestrante, haverá o debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito, né? As nossas auxiliares do cerimonial vão estar posicionadas junto com vocês na plateia para receber essas perguntas. É só solicitar a elas que elas levam a prancheta com o papel, a caneta, para que as perguntas sejam feitas. Para o bom andamento dos trabalhos, lembramos também que nós temos 2 horas para realizar toda a atividade. Portanto, as perguntas serão recolhidas até, no máximo, 5 minutos após a exposição do palestrante. Ao final, Gessé Souza autografará os livros também de quem tiver com seus livros aqui. Pedimos a gentileza de desligarem os seus celulares. Para fazer a mediação do debate, convido para subir ao palco Roberto Figueiredo, professor mestre em História e coordenador do curso de História da Universidade Católica Dom Bosco. O tema da conferência de hoje é a formação do Brasil, do descobrimento aos tempos atuais, a herança cartorial, o patrimonialismo e a cultura de privilégios. E para falar sobre esse tema, convido ao palco o escritor, professor e pesquisador Gessé de Souza. Passo agora a condução da conferência para o professor Roberto Figueiredo. Boa noite a todos. Bom, primeiro, 2 coisas que me deixaram bastante felizes. Primeiro é a volta desse projeto Diálogos Contemporâneos, que fizemos, cadê a Andréia, há uns 6 anos atrás aqui, né, Andréia? Um pouquinho mais. Nós trouxemos o Diálogos Contemporâneos, que foi maravilhoso. Acho que na abertura foi o Juca Ferreira, que na época ministro, e ele veio para cá conversando com a gente, falando coisas tão animadoras na época, e outros nomes que vieram, né? Leonardo Boff, foi um espetáculo, e sentimos falta disso, e como teve um sucesso, tudo sempre lotado, como está agora, isso quer dizer que a gente tem uma esperança ainda de que a gente possa conversar, ter diálogos e ouvir coisas boas que nos faz bem. Então, é uma satisfação estar aqui agora, mediando esse debate, depois de 6 anos,
um pouquinho mais, que nós também estivemos aqui nesse local, na Câmara dos Vereadores, fazendo, né, essa primeira etapa. E agora, 6 anos depois, estar aqui como mediador de uma pessoa que, com certeza, tem muito para falar para a gente. Certo? Tem muito que explicar a história para a gente, ou tentar falar da história para a gente. É uma satisfação para mim, e com certeza para todas as pessoas que estão aqui, para todo o Campo Grandense, ouvir as palavras do Gessé, que vai, pelo menos, colocar umas dúvidas na nossa cabeça, vai nos fazer ler mais um pouco, vai nos fazer pesquisar mais um pouco, certo? Para que a gente possa compreender, ou pelo menos, se não compreender, procurar compreender mais da nossa história, dessa história que está chegando aos dias de hoje e que a gente tem questionado tanto. Uma das grandes perguntas que a gente faz, né, nessa questão é qual é o papel da elite, qual é o papel da classe média, né, esse repensar o Brasil começando do zero. Tudo isso é o que nós esperamos ouvir um pouquinho. Não que isso vai resolver, viu, professor Gessé? Não que vamos sair com tudo resolvido aqui, mas pelo menos com um pouquinho mais de minhoca na nossa cabeça para falar, espera aí, né, eu não tinha pensado nisso e agora é a hora de pensar. Então, para a gente não deixar vocês mais no suspense, vou passar a palavra para o Gessé, né, e muito obrigado, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui em Campo Grande hoje. Boa noite, pessoal. Eu agradeço o convite de participar, fico muito honrado, muito contente de estar aqui, tendo a oportunidade de discutir com vocês, e a recepção que eu tive aqui, né? Quer dizer, eu já tive, quer dizer, com o pouco tempo que eu estou na cidade, já tive a ocasião de, enfim, de aproveitar um pouquinho da hospitalidade de Campo Grande. E o assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje tem a ver com a situação que nós estamos enfrentando, obviamente, né? O Brasil está, hoje em dia, eu acho, no seu pior momento histórico, né? Eu, ao menos, tenho 58 anos, eu nunca passei por uma coisa parecida, né? O ódio, né? Um ódio provocado, um ódio consciente, um ódio como instrumento de poder, né? A confusão nas pessoas, né? Que está sendo provocado de modo consciente e volitivo. Como é que isso vem, né? De onde isso vem? Não é isso? Eu acho que essa é a questão importante para que a gente discuta aqui hoje. De onde isso vem, como isso se explica. Isso é explicável, né? E obviamente é o que eu vou tentar fazer aqui, né? Eu tentei, eu venho tentando já há muito, quer dizer, há muitos anos, compreender o Brasil a partir de pesquisas empíricas, a partir de leituras, etc., né? E nesse último livro, especialmente o A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato, foi uma tentativa de pôr, enfim, o fruto desse trabalho, de várias décadas, numa linguagem compreensível, né? E que tenha a dimensão histórica, ou seja, desde o começo até os dias de hoje. Porque uma das minhas teses que eu gostaria de defender com vocês aqui hoje é que o Brasil tem uma teoria explicativa. Não tem duas, não tem quatro, não tem cinco, uma só, né? E essa teoria explicativa, ela pasmem vocês, a mesma para a direita e a mesma para a esquerda. O que eu estou querendo dizer é, a esquerda não tem uma leitura alternativa do Brasil, né? E eu acho que o fato da esquerda, num país tão desigual como o nosso, de uma desigualdade que é criminosa, doente, perversa, essa sociedade, pessoal, é doente. E não é pela corrupção. Essa cidade é doente
pelo ódio de classe, pelo ódio ao pobre. Né? A esquerda ficou sempre muito pouco tempo no poder, porque ela sempre foi vítima dessa interpretação que é, no fundo, liberal conservadora. O Brasil foi descoberto em 1500, mas o Brasil não foi interpretado em 1500. O Brasil foi só descoberto em 1500. O Brasil foi interpretado, ou seja, uma ideia sobre o que é o país, né? Foi construído em 1930, 430 anos depois que o Brasil foi descoberto. Antes disso, o Brasil não tinha uma ideia de Brasil sequer. Né? Você tinha o Rio Grande do Sul como estado importante, Pernambuco, Bahia, São Paulo. Né? Tinha elites locais, não tinha uma ideia de Brasil. Não existia isso. Esse é o tema que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Né? Por que a interpretação do Brasil só foi construída nessa época? Quais eram as circunstâncias históricas que motivaram isso? E por que nós somos, até hoje, 100 anos depois, vítimas dessa mentira? Porque a interpretação do Brasil é uma mentira de fio a pavio. Não tem nada de verdade. Essa é a provocação que eu faço antes da gente começar. E eu espero provar a vocês isso. Que tudo que a gente sabe, tudo que a gente ouviu sobre o Brasil é mentira. E é uma mentira que a gente pode desconstruir. Como eu adoro desafio, vamos ver se eu consigo. Isso é importante, pessoal, a gente pensar em interpretação. Por quê? Porque no senso comum, na vida cotidiana, a gente quase nunca dá importância às ideias. A gente sempre pensa que importante é o que é material, aquilo que a gente pode tocar. Uma usina, uma estrada, uma fábrica, isso aqui é importante. Ideias são o quê? Palavras soltas, não é isso? Não é isso? A gente imagina, as ideias estão dentro de um livro, aí depois você joga na estante, não é isso? E aí você vai ter as suas próprias ideias. Isso é uma ilusão. Não existe ideia individual. As ideias são sociais. Nós todos, brasileiros, somos pensados e pensamos dentro dessas ideias, dentro do conjunto de ideias que nos foi dado para refletir e pensar. Isso significa o quê? Nós somos, em grande medida, escravos dessas ideias. É uma coisa que a gente nunca pensa, nunca reflete sobre isso. A gente, nós, seres humanos, não somos abelhas. Ou seja, o comportamento de uma abelha, ela já recebe pelo DNA dela. A abelha vai ter o mesmo comportamento 1 milhão de anos atrás, hoje em dia, e 1 milhão de anos à frente aqui. Com os seres humanos não é assim. Se você não recebe, o que vai motivar o seu comportamento no seu DNA, no seu sangue, como é que você esclarece por que você se comporta do jeito como você se comporta? Que você pensa o mundo, o seu mundo sobre você, com os outros, com as pessoas próximas, distantes, etc., de um certo modo, e não de um outro modo. Isso tem a ver com ideias. As ideias vão legitimar todo o nosso comportamento. A gente não se comportaria de nenhum modo, a gente não daria um passo se não tivesse ideias dizendo o que é que a gente vai fazer, legitimando, justificando o nosso comportamento. As ideias, pessoal, são importantes. Não são só importantes, elas são decisivas. Elas são tão importantes para os seres humanos como um prato de comida. Se a gente não percebe isso, a gente não percebe nada sobre o mundo. Por conta disso, em todas as épocas, em todos os lugares, todas as classes
que dominaram as outras classes, né? Que não é pela violência, ou seja, que tem alguma decorrência de tempo, que tem alguma reprodução no tempo, precisa de ideias que justifiquem essa dominação, senão você não domina. As grandes religiões serviam para isso. No Ocidente, na Índia, na China, né? Ela legitimava a dominação vigente. No mundo de hoje, especialmente no mundo ocidental, de 200 anos para cá, essa legitimação não é mais religiosa. Ela é científica. Isso significa que é a ciência que vai herdar o privilégio que antes era das grandes religiões de estipular o que é verdadeiro e o que é falso no mundo. E se você define o que é verdadeiro e o que é falso, você define também o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Percebe? É isso que as ideias fazem. Define para mim, para cada um de vocês, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é certo e o que é errado, e o que é justo e o que é injusto. Imagina a força disso. Não? Ok? Com esse introito, vamos chegar no nosso país, no Brasil. Como isso aconteceu? Não? Que ideias são essas? Não? Ninguém nasce imbecil, pessoal. Os seres humanos são inteligentes, não? Em todos os lugares. Não? Mas a dominação pode imbecilizar uma sociedade inteira. Não? Retirar a capacidade de reflexão, abaixar a capacidade reflexiva de pensamento de homens e mulheres. É isso que acontece entre nós. Como isso começou? Como isso foi montado? A farsa, a mentira de que o problema brasileiro é a corrupção, e a outra mentira maior ainda, de que essa corrupção está na política e no Estado. O mercado é uma coisa santa, não? Só tem trabalho honesto, não é isso? Como isso foi construído? Como isso começou? Não? Como eu disse, isso não começou em 1500. Se tivesse começado em 1500, se tivesse começado mais especificamente em 1532, não é isso? A gente teria percebido o quê? O que marca a sociedade brasileira é a escravidão. Não? Claro, aqui só tinha escravidão. O Brasil é o país onde a escravidão durou mais tempo, né? Na época moderna, mais tempo e escravizou mais gente do que qualquer outro lugar. A escravidão ela foi mais tardiamente abolida, né? E a escravidão, a parte principal, o núcleo da escravidão, é o ódio ao escravo. Não? Ninguém é escravo se você não odiar, se você vai explorar o trabalho dele. Não? Mas ao mesmo tempo você vai desprezá-lo e humilhá-lo. Não? A família, como a gente nunca imaginou que a nossa questão principal era a escravidão, a gente começou a pensar o quê? Que o problema do Brasil é a forma do Estado. Veja que loucura. A forma do Estado tem que ser explicado pela forma como a sociedade é montada, e não o contrário. Nenhuma sociedade constrói um Estado primeiro e depois a sociedade. Mas é assim que se reflete sobre o Brasil. Não? É uma bobagem atrás da outra. Para que a gente vamos montar isso, que eu vou pegar cada um dos conceitos que cada um de vocês e eu também aprendeu na escola. Aí vamos primeiro entender
um instante histórico que permitiu a construção dessas mentiras, que nós todos fomos ensinados com ela em todas as universidades, em todo o jornal que a gente abre. Como foi que começou isso? Por que começou isso? Ora, 1930 é uma data importante. O que foi que aconteceu em 1930? Getúlio Vargas assumiu o poder, não é? Getúlio Vargas assumiu o poder, pessoal, como representante de uma elite subordinada. Não era a elite mais importante da época. A elite mais importante nessa época já era São Paulo. Né? A elite de São Paulo, ou seja, quem tinha dinheiro, proprietário, é isso que é elite. Né? Tem dinheiro, compra as outras elites. Né? Proprietários. A elite de São Paulo já tinha o quê? As fazendas de café, o agronegócio, portanto, a base do agronegócio, e tinha já também as indústrias em São Paulo, no começo do século XX. E tinha o Estado. O Estado, a política para a elite é fundamental. Por quê? Toda elite quer ter o Estado à sua disposição. Ora, o orçamento, mete a mão no orçamento, né? Faz isenção fiscal. Isenção fiscal não é para pobre. Quem tem isenção fiscal é latifundiário, banco, não é isso? Não? A história da isenção fiscal, pessoal, é assim, ó, eu fico com lucro e vocês, otários, com prejuízo. Não? Entende? A elite quer dominar o Estado e a política para isso. Não? É o que está acontecendo agora, uma farra de isenção fiscal. Tá? Petroleira, grande produtor de terra, para banco. Não? Se você for juntar só as isenções fiscais, é 400 mil vezes maior em um mês do que a merreca que a Lava Jato recuperou para os cofres públicos depois de 5 anos. Não? Mas não vamos entrar nisso agora, vai voltar. Não? Como começa a mentira? Getúlio Vargas toma o poder e tira o Estado dessa elite. Não? A elite que precisa não só do dinheiro, do orçamento, precisa da justiça. A justiça estatal é dos proprietários, como a gente vê hoje em dia, não é isso? Precisa da polícia, quando o negócio esquenta, você precisa mandar descer o cacete nos pobres, não é isso? Tá. Então, a elite precisa do Estado. Perdeu o Estado. Como a elite de São Paulo perdeu o Estado, que ela acreditava que fosse dela, nunca iria sair. Perdeu porque não só Getúlio Vargas armou um acordo entre elites subordinadas, Nordeste, Rio Grande do Sul, que estavam alijadas do poder, mas se juntou, especialmente, esse tema extremamente importante, com a classe média já nessa época. Em 1930, né, o Brasil já tinha uma nascente classe média. O tenentismo, que começa em 1922, no oficialado jovem das Forças Armadas, depois se expande para a classe média das grandes cidades, São Paulo, Rio, Recife, etc., né? E ganha a classe média, né? Vai ser o quê? Vai ser o caldo político de insatisfação, que vai ser a legitimação e a justificativa para a tomada de poder de Getúlio Vargas em 1930. Guardem isso na cabeça, porque nunca vai acontecer de novo. A classe média saindo às ruas contra a elite. Nunca mais vai acontecer isso de novo. Né? Foi isso que essa elite aprendeu. Né? Porque essa elite descia o pau nos pobres. Os marginalizados, né? Que eu chamo provocativamente de ralé, não para insultar essas pessoas, mas para denunciar o abandono e o ódio da sociedade toda, minha e de cada um de vocês, contra os pobres. E a classe trabalhadora também. No caso de São Paulo, uma classe trabalhadora transplantada da Europa para cá. Né? Em 1917, só para dar um exemplo, esses trabalhadores, os italianos, né, que eram politizados, fizeram uma greve geral. 2, 3 meses de greve geral. Ganharam a greve. Né?
A polícia mandou, os caras mandaram que a polícia descesse o sabre em crianças, mulheres, trabalhadores. Centenas foram assassinados por essa elite, a mando dessa elite, igual como ela faz hoje com os pobres. A elite reconheceu que os trabalhadores tinham ganho, fez um acordo nos jornais, os trabalhadores se desmobilizaram, a elite não cumpriu nenhum acordo, assassinou, exilou e mandou a maior parte dos líderes para o Amapá, porque tinha uma peste de malária lá, e eles morreram por conta disso. Era assim, era e é assim que essa elite trata as classes populares. Mas com a classe média, a elite não pode fazer isso. A elite é muito pequena. Ela precisa da classe média. A classe média é real, de verdade, nós aqui. Tá? Para supervisionar e controlar o mercado e o Estado para a elite. Tá? Você não pode mandar descer o cacete na classe média. Você precisa dela. Você precisa dela gostando de você. Porque você vai agir, você é o preposto dela. É o capitão do mato dela. Capitão do mato moderno dela. Né? Dessa elite. Né? E a elite percebeu que a classe média era tão importante que a tomada de poder do Vargas tinha sido exatamente essa classe média. Primeira manifestação política da classe média brasileira. Né? Com um moralismo, que na classe média é maior do que nas outras classes, né? Porque o moralismo afasta do pobre e faz com que a classe média se veja como especial, inclusive em relação aos ricos. Né? Porque, olha, o rico é rico, mas o decente mesmo sou eu. Claro, você não vai ter nem a possibilidade de testar a sua honestidade ou não. Né? Mas enfim, por conta disso, a classe média é a casa da moralidade. Essa classe serve de apoio, né, à tomada do poder por uma força que não é da elite que tem o dinheiro. A elite tenta ainda reconquistar o poder e o Estado militarmente. Em 1932, né, 25 mil homens do Exército de São Paulo vai lá e tem 25 mil gaúchos do outro lado. Ia ser uma guerra pau a pau, mas eles fogem e voltam, não é isso? Derrotado militarmente. E aí pensa o quê? Como é que eu vou fazer agora? Eu fui derrotado militarmente, tenho uma classe média que eu não controlo, que pode ser usada, né? Porque aí a classe média quer dizer, o moralismo não é um negócio só ruim, né? Entende? Ele pode ser usado de modo crítico, né? E dentro do tenentismo ele apontava para a direita, para o centro, para a esquerda. Luiz Carlos Prestes, o principal nome do Partido Comunista Brasileiro, era um tenentista. Né? Essa classe dominante em São Paulo, pode-se dizer tudo dela, mas ela não é burra, como o golpe que está sendo aplicado agora. Né? A burrice, pessoal, é quando você pensa a curto prazo. Né? Em qualquer área da vida. Você pensa a curto prazo, você é burro. Né? Porque você não reflete sobre as consequências da sua ação. Né? Em qualquer área da vida, independente do conteúdo, se você pensa a longo prazo, você é inteligente. Não é isso? Porque você está vendo as consequências da sua ação. Está levando em conta ela. Essa elite foi, nesse sentido, neutro com relação a valores, de uma inteligência maquiavélica, diabólica, né? Mas extremamente eficaz. Como foi que essa elite pensou? A elite de São Paulo, né? Que depois se espraiou para o Brasil todo, claro. Como é que eu posso fazer se o domínio sobre a classe média letrada é o que importa, para que a classe média jamais saia às ruas de novo, desafiando o meu poder de elite, mas toda vez que ela sair agora nas ruas, ela saia como minha lacaia, minha serva. O que é que eu preciso fazer disso? Isso foi pensado, pessoal. Isso foi discutido. Né? Isso não foi feito à toa.
Né? Ora, se é uma classe média letrada, eu não posso descer o cacete, eu não vou convencê-la, eu preciso convencê-la. Né? Eu preciso seduzir a classe média. Né? Conquistar a classe média com ideias. Né? Então, essa classe que já tinha o poder material, já tinha indústria, o agronegócio, né? Viu que precisava de quê? De uma outra instância de poder. Não só o poder material, representado pela propriedade, mas o poder simbólico, espiritual, das ideias. Eu vou só tirar aqui o meu... Estava começando a ficar quente. Começar a ficar animado. Como fazer para conquistar a classe média? Ora, esse poder ideológico das ideias agora. Né? O que é que eu posso fazer? A primeira coisa, construir uma imprensa. Né? Imprensa para a elite, da elite, a serviço da elite, que vai ser criado, né? Nessa quadra histórica. Os mesmos jornais que vigoram até hoje, alguns estão com outro nome, foram criados nessa época, a mesma família domina até hoje. Não é isso? Claro, porque você precisa criar esse mercado aí de ideias. Jornais, editoras, livros, você precisa convencer a classe média, ganhá-la. Né? Ora, jornais, a imprensa, ela só distribui ideias. A imprensa não cria ideia. Né? Nenhum jornalista cria ideia nenhuma. Ele pode ter uma ênfase pessoal, mas as ideias já estão aí. Né? Então, não basta só a imprensa. O que foi que essa elite fez? Ora, quem é que cria a ideia? Ora, são os intelectuais. Tem o prestígio e o treinamento para criar ideias. Né? É uma forma de consagração. Não é isso? O que é que essa elite faz? Cria a Universidade de São Paulo para isso. 1934. Né? O terreno da Universidade de São Paulo foi dado pela família Mesquita, dona também do Estado de São Paulo. Estamos nos entendendo, pessoal? Né? E a USP não é uma universidade qualquer. A USP vai ser a universidade dentre as universidades. Vai formar os professores das outras universidades. Né? Eu escapei um pouco disso, porque toda a minha formação é fora. Então, não tive essa... Né? Foi uma sorte, no caso. Vai estipular os critérios de funcionamento das outras universidades. Né? E vai montar, como montou, embora tenha gente respeitável, digna e boa lá, claro, obviamente, né? Mas cumpriu o papel que a elite esperava dela. Ou seja, criou conceitos para convencer a sociedade brasileira, né? E conceitos que são os mais conservadores possíveis, como nós iremos ver, mas que tiram a maior onda, que são críticos. Por conta disso, a esquerda adora esses caras. Né? Eu estou falando aqui de Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, todos os grandes pensadores do Brasil, com pouquíssimas exceções, né? Florestan Fernandes, Celso Furtado, etc., são uma delas, mas eles pegaram temas parciais da realidade. Né? Quando você tem, para convencer a sociedade, você tem que dar à sociedade, de modo científico, entre aspas, aquilo que as religiões davam para as pessoas, que é explicar de onde elas vêm, quem elas são, e para onde elas vão? É isso que cada ser humano precisa tanto quanto um prato de comida. Se a gente não entende a história, não entende como funciona nada. Se a gente não percebe isso. Né? O que eu estou tentando fazer é reconstruir uma ideia de Brasil, uma interpretação do Brasil de A a Z. De onde vem, que vai ser diferente de como ela é montada, quem nós somos e para onde nós vamos. Como é que esse Brasil é explicado? Ora, esse Brasil é explicado no que eu chamaria de
a sociologia do vira-lata. Não? Entende? Tem uma dimensão moral aqui, no que a gente fala, a gente só vê o quê? Dinheiro e poder na vida. Não? Dinheiro e poder, não é isso? Oh, quem tem mais dinheiro e poder é mais, quem não sei o que é menos. São os estímulos para a gente escolher um emprego, uma cidade e tal, não é isso? Não? Não é verdade. Não? Nós todos temos uma dimensão moral. Moral é avaliação. Moral não é moralismo. Não? Moral é a forma como você percebe o mundo e avalia o mundo. Não? Nós todos temos isso. A gente pode até ter esquecido, mas a gente tem. Não? Essa dimensão moral, no Ocidente, não? Ela se aplica como? Tudo que tem a ver com o espírito é tido como virtude. Tudo que tem a ver com o corpo e com as paixões incontroláveis do corpo é animalizado e é tido como inferior. Não? Tudo que eu e cada um de vocês avalia, quer a gente tenha consciência disso ou não, normalmente a gente não tem a menor consciência disso, a gente se baseia, né, na avaliação que a gente faz da gente, do nosso próximo, da mulher, do filho, do que quer que seja, vai estar dominado por essa hierarquia. Quanto menos a gente percebê-la, mais forte ela é. A gente não tem defesa em relação a ela. Não? Exemplos práticos, que é isso que eu quero fazer aqui, para ficar, né, enfim, fora de qualquer questão. Quando a gente fala de uma classe superior, a gente fala de uma classe do espírito, não é? Do conhecimento. Não? Quando a gente chama de classe inferior, o que é? A classe do trabalho braçal, não é? Do corpo, não é isso? Quando a gente associa o branco é o quê? O branco é a inteligência, moralidade, etc. O negro é o corpo, não é? Sexo, atleta, músculo, não é isso? O homem representa o espírito, não é? Ou seja, a inteligência, a moralidade distanciada. A mulher é o afeto, o sexo. É claro que é uma loucura, não é? Mas, enfim, é isso que a gente acredita. Quer um exemplo disso? As 500 maiores empresas do mundo, 492 são comandadas por homens. Qual é a razão disso? Não é? A gente não tem consciência dessas coisas, mas o resultado, o efeito disso, até porque a gente não tem consciência, é avassalador. Não é só as classes, os gêneros, as raças entre aspas, obviamente, porque ela não existe, mas as culturas também são avaliadas se elas são culturas do espírito ou culturas do corpo. Não? Isso é uma avaliação. Não tem nada de verdade nisso. É uma atribuição. Você constrói isso. Não? Mas aí, acredita-se nisso e o que importa é que se acredita nessas bobagens. Não? Aí existem as culturas do espírito. Quais são as culturas do espírito? A Europa e, antes de tudo, os Estados Unidos. Não? Para todo pensador brasileiro, a questão é a comparação com os Estados Unidos. Não? E aí, como é que esses caras vão perceber? Vão criar uma imagem idealizada dos Estados Unidos. Eu morei lá, eu sei que não é essas coisas, não é essa Brastemp. Né? Desigual, país desigual, violento. Né? O país mais rico do mundo tem bairros absurdos em grandes cidades, comparáveis que nós temos aqui. Né? Sociedade que eu admiro é a Alemanha, Escandinávia, etc., onde todo mundo tinha, pelo menos até a década de 80, educação e saúde de qualidade para todos. Isso é que é bonito. Mas os brasileiros admiram os Estados Unidos. Não? E o pessoal montou o quê? Montou uma concepção vira-lata de si. Não? Olha, cachorro de raça é o americano. Os americanos, como todo império, construíram a ciência, depois da Segunda Guerra Mundial, para dizer exatamente isso. Não? Porque os americanos são melhores do que todos os outros povos. Mandaram dinheiro para o mundo inteiro para comprovar isso.
né? Porque você precisa justificar a dominação fática com ideias. Agora, o brasileiro é tão escravo, é tão servo, né? Que ele se antecipou ao senhor americano e criou uma autoconcepção do escravo vira-lata no Brasil. O Homem Cordial, de Sérgio Buarque de Holanda. Não é isso? Por exemplo. Sérgio Buarque vai ser o pai dessa história inteira. Tá? Gilberto Freire começa, mas aí é muito ambíguo, não serve. Aí ele pega, quer dizer, Sérgio Buarque vai ser o pai, né, de tudo, depois que Raimundo Fauro, Fernando Henrique, Roberto da Mata, essa turma inteira vai dizer sobre o Brasil. E tem uma concepção só, não tem duas, que vai explicar desde o começo. Que explicação é essa? O que é o homem cordial? Olha, o homem cordial é um homem animalizado. É o homem das emoções. Né? Cordial vem de core, de afeto, de sentimento, e não de inteligência. A ideia é, nós não somos inteligentes. Nós somos menos. Mas não é só, nós não somos inteligentes. Né? Aí você vai ligar isso sempre, porque você oprimir um povo, você tem que moralizar a sua opressão. Então, a gente não é só mais burro do que o americano. A gente é também o quê? A gente é desonesto. E o americano, pasmem, isso é uma piada, honesto. Não? Certamente o esquema do capitalismo financeiro, que é uma corrupção só, paraíso fiscal, sonegação de impostos em escala planetária, certamente foi um brasileiro cordial que chegou lá nos Estados Unidos e inoculou aquelas almas tão puras, né, com a injeção da corrupção e da desonestidade. A gente acredita nessa bobagem até hoje. Senão a gente não explica o que está acontecendo aqui. Né? Esse homem cordial, veja bem a loucura. Né? A ideia é que ele não é democrático, por quê? Porque ele separa a sociedade, o mundo, entre amigos e inimigos. Entende? Eu passei boa parte da minha vida nesses países ricos. Eu não encontrei nenhuma pessoa que não dividisse o mundo entre amigos e inimigos. Né? Você monta uma coisa, uma ideia que vai ser compartilhada por nós todos, que é tão degradada do brasileiro, que você idealiza os outros, os americanos, como seres de outro planeta, que decidiriam sobre a democracia, sobre os outros e tal, das nuvens. Né? Entende? Como se não fosse amigo e inimigo, com a distância. Imagina isso. Entende? Como se o filho de um senador nos Estados Unidos, ou de um homem importante, já não tivesse a vida feita. Como se não houvesse o jeitinho americano. Isso é fazer um povo de imbecil. E aí diz o quê? Isso vem de Portugal, não é isso? Fauro vai dizer, entende? Tem que montar essa história, né, inteira, montar a gênese histórica dela. O que é que Fauro vai dizer? A doença da corrupção vem desde Portugal. Só tem imbecilidade nessa frase, a gente vai mostrar isso. Por que essa ideia é imbecil? Pessoal, eu não fico pensando na pessoa que fez essa ideia, eu respeito a isso. O que eu fico pensando é, quanto desemprego, sofrimento, marginalização e dor, uma ideia absurda dessa que cria e justifica. Por que essa ideia é imbecil? Ora, porque no século XIV, em Portugal, não existia corrupção no sentido moderno do termo. Não existia corrupção. A noção de corrupção, né, está na ideia de que existe um bem público que um particular pode meter a mão nele. Não é isso? A noção de bem público, ela nasce no século XVIII. Nasce como ideia no século XVIII, na Revolução Francesa e na Revolução da Independência Americana. É lá que se constrói
a ideia da soberania popular, que significa que todo o poder provém do povo, e por conta disso, toda a propriedade do Estado não pertence ao rei ou ao presidente, mas ao povo como um todo. No século XIV, a terra era do rei e dos nobres. E não era só em Portugal, era na França, na Inglaterra e na Cochinchina. Mas isso montou o quê? Isso montou um culturalismo, né? uma maldição cultural que vem desde Portugal, né? Facilmente destruir. Você pode destruir essas ideias, porque elas são imbecis. Eu destruí ou não essa aí? Isso é ensinado nas escolas, quando a gente entra com 5 anos. Isso é ensinado até hoje em todas as universidades. Isso é a base de todos os artigos de jornal que falam sobre a cultura da corrupção entre nós. Uma ideia idiota para imbecilizar os brasileiros, para retirar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Dizer que aqui se construiu um povo que vem há não sei quantos anos, séculos, né? Roubando, sendo desonesto, como se a transmissão cultural, outra ideia idiota, fosse pelo sangue, com uma picada de mosquito, né? A transmissão cultural não se dá pelo sangue. Não é porque você tem um pai português ou avô português que você é português. Ou se tem um avô italiano, você é italiano. Depende. Você vai ter um narigão do italiano, no máximo, se você nascer em um outro contexto. Não é isso? São as instituições que criam as pessoas. Família, escola, mercado de trabalho. Instituição é aquilo que está no tempo, muito tempo, né? Você passa muito tempo na família, o teu pai e a tua mãe que você ama, né? Que você incorpora eles. A escola, que você passa grande parte do seu tempo lá, anos seguidos, é isso que forma as pessoas. Instituições. Qual era a instituição central que existia aqui e que influenciou todas as outras? A forma da família, da escola, do trabalho, da justiça, da política. Era a escravidão, que não existia em Portugal. Dizer que o Brasil vem de Portugal é uma ideia idiota. Os portugueses comandavam o processo de escravidão, não é isso? Mas não existiam lá. Não é isso? Aqui eles criaram relações sociais completamente novas. O escravismo não existia em Portugal. Tinha escravos, alguns em famílias ricas. Mas o escravismo, como uma forma de produção, que vai depois implicar uma política muito específica, uma justiça muito específica. Qual era a justiça do escravismo? A do ladrão de terra, né? Você pode roubar a terra do outro desde que você assassine a família dele. Essa é a justiça. Percebe, pessoal? A mentira? Tamanho da mentira? Ou sobra alguma coisa? Não? E aí, há o coroamento de toda a mentira, a noção idiota, outra, de patrimonialismo. O que é que a noção de patrimonialismo diz? A elite do mal está no Estado. Né? Esse homem cordial, ele não está no mercado. Claro. Né? O cara está pagando, não é isso? Está no Estado. Só no Estado. Ninguém explica isso. Né? O homem cordial não está no mercado. Só no Estado. Né? Essa ideia é idiota por quê? Ora, além dessa concentração, que nunca é explicada, em toda a sociedade capitalista, a elite que manda está no mercado, é o dono do mercado. É ele que compra o Estado. Quem nunca viu as malas ali, né? O que é o político? É o cara que vai ganhar a gorjeta, como se dá para o garçom. Olha aí, eu preciso dessa isenção fiscal aí, ó, vai 2 milhões aí para você. Agora cumpra. Lacaio, né? É a gruja que se dá para o cara que vai
acertar um negócio na sua casa. Essa é a relação de um banco com um político. Né? Então, a ideia de dizer que o poder está no Estado é uma ideia, obviamente, imbecil. É ou não é? Agora, por que você constrói essa ideia? Ora, porque você constrói o bode expiatório perfeito. Né? Você diz que a elite do mal, que parasita a sociedade inteira, está no Estado. Né? E você torna invisível o roubo, o assalto real que essa elite de proprietário realiza nesse país há 500 anos. Né? Claro, se ela está só no Estado, o roubo do mercado é negócio, então, né? Não é isso? Business as usual. Né? Beleza, né? Para quem é. Quer dizer, imagine, você estava lá na sua elitezinha. Você perdeu o Estado. Né? Montou o aparato perfeito para você, não é isso? Né? O corrupto é sempre o outro. O corrupto é sempre o seu inimigo de classe, que ousar, através do sufrágio universal, comandar o Estado. Aí você pega a tua imprensa, a cantilena, que todos nós aprendemos na escola, e depois em todas as universidades, que vai formar todas as elites, não é isso? A cantilena de que a corrupção, e aí ela é sempre seletiva, porque é só partido de esquerda, então, né? Claro. Quando chega, ter a ousadia de tomar o Estado. Imagine isso. Né? Pronto, aí, né? Getúlio Vargas, uma coisa muito semelhante está acontecendo hoje. Getúlio Vargas foi acusado de roubar, não foi descoberto um centavo nele, mas ele já tinha enfiado uma bala no coração. E aí, como você faz essa justiça? Não é isso? Esse é o ponto. Por conta disso, é uma mentira, a maior mentira, né? Que serve apenas para criminalizar, estigmatizar a política e o Estado, dizer que o problema brasileiro é a corrupção do Estado. Né? Até porque, em termos quantitativos, aí é impressionante o negócio. Né? A sonegação fiscal do mercado é 1 trilhão e 500 bilhões de reais. A sonegação do mercado em paraísos fiscais. Quanto foi que a Lava Jato recuperou mesmo os cofres públicos? Não chegou a 2. Não chega a 2. Só a isenção fiscal do Banco Itaú, 25 bilhões. A isenção fiscal das petroleiras, 1 trilhão. Vamos botando aí, né? A dívida pública, que todo mundo que estuda sabe que é onde está a corrupção real, nunca foi auditada. Como é que você deve o negócio? Você não sabe a quem deve. Veja como você consegue transformar uma sociedade em imbecil. Não estou dizendo vocês, não, estou dizendo eu também, pessoal. Daí a minha raiva. Né? Quem não foi feito de imbecil pela Rede Globo? Eu fui várias vezes. A gente tem que recuperar a nossa inteligência. Né? São 400 bilhões de pagamento só de juro de uma dívida cobrada na taxa maior do mundo, sem nenhuma razão para isso. Né? E significa 50% do orçamento. É a única que não pode ter controle nenhum. Não é isso? Educação e saúde pode ter controle. A gente não tem educação e saúde, porque a gente paga essas coisas para esses bancos, para esses rentistas, que a gente não sabe por quê. Nunca houve uma auditoria. Né? Quando os países que fizeram auditoria descobriram que 40%, 50% é fraude. Fraude. Título que não vale nada. Quem conhece a dívida brasileira diz que aqui entre nós é muito mais.
400 bilhões, juro. Quanto é mesmo que a Lava Jato recuperou? Quem é o imbecil, então? Tá? Para que serve, então, dizer que a corrupção está no Estado? Tá? Se vocês juntarem personalismo, que é essa bobagem de dizer que a gente vem de Portugal e que tem relações e que aí se encontra com uma raça que não é personalista, que é claro são os americanos, dessa mentalidade de escravo, como se todo privilégio em qualquer lugar não fosse baseado também em relações pessoais. Não é só aqui. Em todo lugar. Não? Mas aqui, a singularidade do Brasil, que a gente teve o quê? Pensadores que pensaram os brasileiros como sendo animais corruptos e transmitiram isso para a sociedade como um todo. Olha que coisa legal. Não precisa nem que o império faça. Não é nem forçado, você próprio diz. Né? A outra ideia idiota do patrimonialismo, né? Que é decorrente do personalismo. É um personalismo que se amalgama institucionalmente, só no Estado. Claro, o mercado, o que é o mercado, pessoal? Honestidade, empreendedorismo, não é isso? Trabalho duro, é ou não é? Não é isso que é o mercado? Hã? Honestidade, né? A outra ideia é patrimonialismo, a outra ideia, maldade suprema, a ideia de populismo, também montada na USP, depois passada para o Brasil inteiro. O que é essa ideia do populismo dele? E com isso eu encerro. A terceira ideia, né? O populismo significa que os pobres, coitadinhos, não foram para a universidade. Então não conseguem entender das coisas, claro, né? Não estudaram, não foram para a universidade e tal, barará, né? Entende? Então são manipuláveis, coitadinhos bichinhos, tadinho, né? E aí, como eles são manipuláveis, os líderes deles, então, são manipuladores, claro, né? Se é líder de pessoal que é burro, não foi para a universidade, não é isso? Basicamente é isso, o tema do populismo, e é isso que ele quer significar em todo artigo de jornal que ele põe. Não é isso? Como se a classe média fosse mais inteligente, né? Ouvindo a Globo. Exato. Não é isso? Aí você tem o quê? Você tem já o quê? A mitigação do tema da soberania popular. Que aqui 70% é pobre. Se 70% é pobre, e pobre é burro que não tem conhecimento, facilmente manipulável, então a soberania popular, né, pode ser quebrada. Não é isso? E os líderes das classes populares já são suspeitos antes de qualquer coisa. Não é isso? Porque está ali para manipular, para se aproveitar, etc, etc. Não é isso? Getúlio Vargas, Lula, exatamente no mesmo saco por conta disso. Não? Ou seja, a história do Brasil foi montada para atender a necessidade econômica da elite do mercado em poder saquear à vontade a sociedade. E ao jogar um bode expiatório, né, no seu inimigo de classe, o que foi que Lula tentou fazer, pessoal? Dizer, 90% vai para os banqueiros mesmo, vai para a ciranda financeira, deixa só 10% aqui para eu deixar para os pobres. Nem isso essa elite quer. Personalismo, tudo ideias imbecis, que eu acho que
Se houver alguma dúvida, eu fico à vontade no debate, se precisar descer mais o cacete nessas ideias idiotas. Personalismo, patrimonialismo, populismo. Não tem um artigo em nenhum jornal, não aparece nenhuma discussão e debate na Rede Globo ou em qualquer outra emissora que não seja sobre esses 3 conceitos. Façam o teste empírico. Não? Aí você tem essa bobagem ensinada na escola quando você chega com 5 anos. Todas as elites aprendem isso em todas as universidades. E a imprensa lança os seus dardos venenosos todos os dias, 24 horas por dia. Aí não tem inteligência que dê jeito nisso. Não? Isso tudo, pessoal, para reprimir o quê? Porque, claro, se você cria uma coisa, que você dá espaço e clareza para uma coisa, é para reprimir outra, não é isso? Isso tudo para reprimir o quê? Essa ideia de dizer que o Estado em si já corrupto, é o grande tema da sociedade brasileira. É para reprimir o quê? A minha tese é de que isso é para reprimir a herança escravocrata, porque quando a gente não sabe, né, a história do Brasil é percebido o quê? É como se fosse um arranjo da forma do Estado e, por acaso, tem senhores e escravos perto. Não é assim. O principal vem antes. O que é mais importante vem antes. É assim que a gente organiza uma coisa que é confusa e múltipla como a sociedade. Você pode falar sobre a sociedade como um todo, desde que você saiba onde é que está a contradição principal, qual é a questão principal, porque todas as outras questões vão se subordinar a ela. E a questão principal entre nós ainda claro que não é a escravidão, porque não é né? Mas é a continuação da escravidão e a transformação do ódio ao escravo no ódio ao pobre. Querem mais uma vez um exemplo empírico? Desse para não ter dúvida nenhuma? Então, vamos lá. Né? A classe média, que foi aos milhões à rua contra Lula e o PT, vocês acham que foi por conta da corrupção? Porque se foi contra a corrupção, então o pessoal que você filmou a mala, ouviu a voz, está falando em coisas como assassinato e coisas assim, né? Era para ter mandado muito mais gente à rua, não é? Ou não? Vocês viram alguém na rua? Porque eu não vi. Não? Se com a corrupção dos outros partidos não foi ninguém à rua, e só com a corrupção ou suposta, porque não sabe, não tem as provas. Eu gosto de ver as provas. Não? Do PT vai-se à rua, então não é a corrupção. Certo? Certo? Eu sou cientista social, isso é uma coisa importante para a gente. Se é isso, então, se tem uma situação semelhante, então tem que ter o mesmo resultado. Não é isso? Então a causa é outra. Qual é a causa, pessoal? Aí é que eu digo, a causa é o ódio ao pobre. A causa é uma sociedade doente, perversa, que nunca aprende. Né? É doente e é perversa porque não aprende. Os indivíduos e as sociedades aprendem quando se autocriticam. É doloroso se autocriticar, mas é o único jeito. Né? Como a gente nunca se autocriticou pela herança da escravidão e sempre foi dominado por essas ideias imbecis, a gente reproduz esse ódio. Como? Ora, a raiva de Lula, me perdoe,
mas tem a ver com o fato de que, pela primeira vez, um pouquinho que seja, os pobres começaram a ir para shopping center. E a classe média ficou com muita raiva deles. Aí eles começaram a ir andar de avião. A classe média, meu Deus do céu, que coisa horrível, isso é um rodoviário, os caras com não sei o que e tal, bermuda, falando alto, que coisa horrorosa, não é isso? Mas o pior mesmo foi de 3 para 8 milhões, a maioria pobre, nas universidades. Aí não dá, aí não dá. Aí realmente não dá. Não? Aí é absurdo, não. Aí realmente não dá. Não? Entende? A corrupção é um pretexto. É um pretexto covarde, criminoso. Você pega o canalha, que tem ódio do pobre, e transforma ele no herói da moralidade nacional. Por isso ele gosta tanto. Quem não quer deixar de ser canalha, porque aí você não pode, porque isso é uma sociedade ainda que superficialmente é cristã, né? Você ter raiva do pobre, do frágil, né? É o mal enquanto tal. É a canalice enquanto tal. Não é isso? Aí o que é que a imprensa faz? Diz, não, você não é canalha. Você não é covarde. Você é o núcleo da moralidade e da higiene moral da nação. Quem não quer ouvir isso? Né? Obrigadíssimo pela atenção, pessoal.